mais um Fortuna Crítica com esse trio mais do que colorido. E o bar mais famoso do mundo, com a Jota no comando, o famoso AJ. Senhores, a produção preparou vídeos mostrando como o baiano tem bom humor e sabe fazer humor. Vamos lá, aos vídeos. Tá na barra. Rapaz, Tá fazendo o quê? Tomando Itaipava. Tomando Itaipava e tomando Itaipava na garrafa. Muito boa, muito boa. O pobre do rapaz nem está sabendo que ele... Esse negócio de bebida é interessante. Depois eu conto, deixa eu terminar aqui, mas vamos lá. Amiga, tá indo pra onde? Pra onde, minha tia? Duro dorme. Só vim aqui acompanhar. Duro dorme. Ah, só veio acompanhar. É, vamos lá. Vai pra Lençóis. E você, minha linda, tá indo pra onde? Duro dó. Meu Deus. Vamos lá. Olha o pastel. Acabou. Rapaz, você era Fabrício. Vai pegar pastel? A senhora tá gritando o quê? Olha o pastel. Então só tô só olhando. Muito boa. Vamos lá. Nubank, essa fatura não é minha não, clonaram meu cartão. 4 dias, eu não vou conseguir esse valor não, clonaram meu cartão, Nubank. Olha, o baiano tem humor mesmo. Eu não sei não. Eu lembro que meu pai, na época que ele tomava o uísque dele, eu era garoto, eu tinha um tio, né, tio Adilton, e ele gostava de uísque. E eles tomavam aquele Dimples, uma garrafa toda, sabe como é, triangular, assim, um negócio bonito, não era do Dimples. Era o uísque que eles mais consumiam, gostavam, ou era o Old Par. Então, assim, uma vez eles apostando lá, meu pai falou pro meu tio lá, olha, hoje, Adilton, a gente vai pegar um uísque, uma garrafa vazia, vai encher com um uísque barato. Na terceira garrafa ou na quarta, nós servimos o uísque barato. Olha, toma abrindo aqui, pá! Vamos ver se ele realmente vai sentir o que não é possível. 4 garrafas, 3 garrafas, não vai sentir nada. Rapaz, quando chegou lá na terceira, quarta garrafa, sabe a garrafa aí, acabou aqui, pega outra. Ele pega o tal uísque batizado. Ele aí, pá! Quando ele botou, ele... Você quer que eu vá embora? Não precisa fazer isso comigo, não. Rapaz, você acredita num negócio desse, bicho? É inacreditável. O paladar, quem entende, não adianta enrolar, não. Não adianta enrolar mesmo. Viu, Jota? Senhores, vamos rodar a vinheta e receber o nosso convidado. Roda a vinheta! Natural de Vitória da Conquista e ganhou o Brasil com seu talento. Vem pra cá, Marcelo Flores. Rapaz, baiano. Nosso Bahia tá bem, né? Eu não sou Bahia. Na verdade, eu sou de Vitória da Conquista, como você falou, e cresci, cara, a Rádio Globo por lá. Exatamente, você já sabe. Então, você é flamenguista, né? Meu avô perfeito. Eu estava discutindo com os meninos aqui. Mas eu tenho uma simpatia muito grande pelo Bahia. Provavelmente. Eu não tenho uma coisa assim de, por ser rubro-negro, tender para o Vitória. Eu gosto mais do Bahia. Tender para o Vitória. Vou dizer, tender por Vitória, vou dizer, é impossível. Mas, Marcelo, eu estava comentando com eles que eu sempre acho que o Flamengo e o Corinthians têm o juiz, o bandeirinha, o outro bandeirinha, o VAR, a bola, e agora, onde eu descobri que o Corinthians tem as traves. 6 bolas na trave, velho, num jogo. Não, isso aí com relação ao Flamengo ficou no passado, né? Tem uns casos aí que realmente... são indefensáveis, né? Mas hoje em dia, não, o time é bom, o time
Me diz uma coisa, você é natural de Vitória da Conquista, me fala um pouco da sua infância lá. Lá eu conheci uma família chamada Abigail. Não sei se você conheceu, não sei se... Não sei se foi o Abigail que eu estou pensando, foi Ele minha professora de geografia. Ela trabalhava na Cefaz, eu acho que era secretária. Ah, então eu não sei se é a mesma. Mas, assim, Conquista é uma cidade muito grande, né? Grande, não é sim. barrismo meu, mas é porque realmente... Não, a cidade bonita. Foi-se aquele tempo que dizia assim, fulano mora ali não sei aonde. Né? Pode acontecer, mas é uma coincidência. Hoje é uma cidade, uma das maiores do interior do Brasil, sem Cadê? dúvida. Deixa eu ver. Olha ali. Essa aí é Dona Aparecida, Dona Aparecida. minha mãe. Minha mãe, gatinha aí, novinha. E esse sou eu com 1 ano. Já vestido de palhaço, né? Ela devia estar adivinhando aí. Tá chegando pro mundo. E aí você descobre sua vocação pro teatro como? A minha vocação para o teatro, eu descobri sem saber que já era minha vocação. Na verdade, eu tinha aquela coisa de... Por exemplo, você que é músico, aquela pessoa que canta sozinha, no banheiro, em algum lugar, sabe? Eu tinha isso com a imaginação, com histórias, desde muito pequeno. Aí tinha vergonha até de dizer para os outros que eu sou filho único. Ah, você é filho único? Sou filho único. Então isso tudo era dentro da minha cabeça, no quintal dessa casa aí, entendeu? Maravilha, velho. E depois de um tempo, sem nunca ter visto uma peça de teatro na vida, e assistia, evidentemente, televisão, cinema, né? E depois de um tempo, quando eu fui travar conhecimento, eu me dei conta de que desde aquela época ali eu já era ator. É como disse um professor para mim certa vez, eu nunca esqueci, que o ator, a atriz, ele tem que trazer o tempo de criança no bolso. Para estar ali à mão, para usar dessa fantasia e dessa... Então eu lembro sempre disso, eu sou esse menino aí. Viu? Até hoje, Eu fui transformando essa brincadeira em profissão. E... Mas ninguém na família era Não, artista? não. Nada? Muito pelo contrário, muito distante desse universo todo. Conquista é uma cidade que tem uma cultura muito própria, né? Uma identidade cultural muito forte. E é legal então, isso. Isso é muito bom. Então, é claro que, assim, principalmente a música, tinha, assim, as referências, né? Os discos que minha mãe ouvia, os próprios amigos da cidade, assim, eu lembro de Elomar, uma amizade com ela, assim. Então, tem essa relação com o meio artístico, mas com o teatro, com a interpretação, jamais. Eu comecei por conta própria, no colégio, querer fazer daquele trabalho de escola uma apresentação teatral. Que legal. Então eu pedia, às vezes assim, eu tinha que falar sobre um assunto. E aí, Luiz, eu decorava simplesmente aquele assunto inteiro, não pegava um papel, não usava... Um dia uma professora ficou abismada com isso, uma professora da 4ª série. Tenho amigos e colegas dessa fase até hoje, a gente tem um grupo de WhatsApp lá no Instituto São Tarcísio. Então eu fico puxando assim pela memória e falo, cara, aquilo ali já era uma característica de ator, só que eu não sabia. Que legal. Então, foi meio assim, a coisa foi indo até que desembocou realmente na minha escolha profissional. Mas você chegou a cursar publicidade, né? Pois é, exatamente por isso. Isso se deu porque um grande amigo meu, assim, meu irmão do coração, também de Conquista, George Vladimir, que é também hoje meu parceiro de vida nos Argonautas Companhia de Teatro, que já tem aí 25 anos. A gente acabou seguindo junto pela vida e a gente se conheceu em Conquista no colégio, justamente fazendo apresentações semelhantes, e o professor me disse assim, vocês têm que se conhecer e tal. E foi George, eu tenho que sempre contar essa história, porque essa ideia foi dele, de ter um plano B para a carreira. E a gente acabou fazendo o vestibular para comunicação, publicidade, por a gente achar que tem mais a ver com criação, sabe, com imaginação, com o que a gente queria trabalhar, legal. Mais do que o jornalismo. Então foi assim que eu fui bater na UFRJ, aos 17 anos. O que te fez querer cursar teatro na faculdade? A capacitação profissional, a minha vontade de Coisa que você descobriu. me tornar um profissional mesmo das artes cênicas, né? E eu, depois da publicidade, quando eu fui ao Rio de Janeiro, eu já tinha uma vontade de fazer cursos, de descobrir mais um pouco sobre isso. Muito novo ainda, né? Como eu falei, com 17 anos. Isso começou cedo. E depois... mas lá no Rio de Janeiro eu não consegui. Os cursos eram muito caros. Existiam alguns cursos, lá tem uma escola técnica estadual, se eu não me engano, que é a Martins Pena, gratuita. As inscrições já estavam fechadas. Eu não consegui, Luiz, não consegui entrar assim
em nenhum meio no Rio de Janeiro. E aí, a gente está falando dos anos 90, e o teatro baiano dos anos 90, o que eu vou dizer agora, basta as pessoas perceberem os frutos, onde estão as carreiras dessas pessoas que começaram nessa época como eu. E muitos professores meus nessa época também. O teatro baiano dos anos 90 é um dos melhores do mundo, de verdade. Em termos de qualidade, diversidade. Então, assim, eram comédias lotadas, musicais, dramas, espetáculos mais experimentais, artisticamente falando, esteticamente falando. Então, eu vim passar um tempo aqui, reencontrar esse meu amigo de Conquista e conheci toda a turma que ele estava andando, fazendo o curso livre da UFBA, e conheci mais, já assisti quando fiz segundo grau aqui, já tinha assistido muitas coisas do teatro baiano, já gostava muito, e fiquei realmente, tive uma sensação clara de que aquele era o meu lugar, mais do que o Rio de Janeiro, pela qualidade dos artistas, dos espetáculos, o público também lotando as salas de teatro. Eu falei, é isso que eu quero. E aí tranquei, morava também numa situação difícil no Rio, e aí tranquei a faculdade, mas acabei que nunca mais voltei. Fiz vestibular naquele mesmo ano e comecei, junto com os estudos, na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Teatro, já a trabalhar profissionalmente, tudo concomitante. Que legal, rapaz. Quem são os atores aqui da Bahia que você tem como referência? Olha, existem grandes atores de outras gerações, sabe? Assim, como Arildo Deda, um grande mestre, né, de todos nós, mestre, né? Todo mundo sempre cita Arildo, e acho que talvez foi meu professor, é meu amigo, me dirigiu algumas vezes, então, uma das grandes referências. Junto com ele você tem Carlos Betão, Marcelo Prado, Frank Menezes, atores assim de uma geração anterior à minha, né? A quem eu vi em cena e me espelhei, sabe? Falei, pô, esses caras são muito bons e tudo, de repente. E na minha geração, hoje em dia, nós somos muito amigos, então eu não posso... Eu sempre falo de... Boaventura é da sua geração? Então, Boaventura, ele é praticamente... Ele tá bem desse painel que eu assisti, entendeu? Sim. Ele com os Cafajestes, Oswaldo Mil, Fábio Lago, muita gente talentosa. Ele é um pouquinho anterior, né? Eu já conheço o trabalho dele desde a época da música, da banda. E, digamos assim, nós éramos os meninos dessa época, né? Então, assim, hoje Vladimir Brista, meu grande amigo, compadre, Wagner Moura também, Lázaro Ramos. Então, esses atores Luiz Miranda, sabe? Atores que estão, assim, trabalhando nacionalmente hoje, que as pessoas conhecem pelo audiovisual, são também pessoas em que eu hoje em dia me espelho e percebo as escolhas e aprendo muito, tanto com a convivência quanto com os trabalhos. Então eu sempre cito, aí tem muitas pessoas da minha geração, né? Assim, a própria Letéia Novaes, que é também dos Argonautas Companhia de Teatro, junto comigo. E quando surgiu o seu grupo, né, os Argonautas? Sim. Primeiro eu vou perguntar aqui aos meninos, o que é que significa Argonautas? Já que esse povo não é curioso. Deixar com o mestre. Tá bom. Gente, Argonautas é uma lenda, um mito grego, né? Sobre os grandes navegadores, né? E a gente pegou essa lenda de comparação, né? E também da música do Caetano Veloso, sim. E da poesia de Fernando Pessoa. Aquele tal, navegar é preciso, viver não é preciso. Então, essa coisa da navegação. Muito legal. E da reunião de pessoas em torno de um objetivo comum. Então, essa metáfora do barco, e por isso, Argonautas. Muito legal, o nome é muito criativo. Qual foi a sua primeira peça? Olha, eu fiz alguns espetáculos... com Argonautas. Com os Argonautas já foi depois de formado. O primeiro espetáculo dos Argonautas é o Nada Será Como Antes. É um musical, sim. Só com canções dos anos 70. Opa. Ali. Então ali tá a Letéia de verde ali do meu lado. É Campo Grande, né? Exatamente. Passeio público ali, em frente ao Vila Velha, onde a gente estreou. Exatamente. Ali tá Arthur Brandão no centro, é o outro Argonauta. Vladimir Brista com violão ali, é ele, ao lado dele Fabiana Matede, e o que eu já falei com a camisa ali de Super-Homem, George Vladimir, que é meu grande amigo, companheiro, e a primeira menina aqui da direita, Laura Aidê, também atriz na época. Essa foi a peça que a gente botou o bloco na rua, mas antes disso já tinha trabalhado com vários diretores, professores, ao longo de 4 anos.
Você é filho de... 1999. isso aí. 99? Que legal, pô. Mas para o ator, ter um grupo de teatro é importante? Eu diria que cada vez mais do que importante, é fundamental. Acho que pelo menos em algum momento ele deveria viver essa experiência. Porque teatro, principalmente no Brasil, é muito difícil de ser realizado. Pouquíssimo apoio, pouquíssimo patrocínio. Então a gente junto, né, como diz até a outra música do Chico Buarque ali, nós juntos somos fortes, né? Sim. Somos flechas, somos arco, todos nós no mesmo barco. Então essa brincadeira que tem a ver com o nosso nome do grupo, eu acho que tem a ver com fazer teatral. Então todo mundo, todo ator, atriz, que não consegue muitas vezes realizar aquilo que gostaria, é como montar uma banda, entendeu? Como montar uma banda para você tentar levar adiante a sua música, eu recomendo muito. Embora hoje em dia as gerações mais novas, elas vivem a onda do sucesso do stand-up comedy, né? Que é uma outra coisa. Então hoje em dia eu digo que tem uma proliferação de solos, espetáculos de um ator, de uma atriz. Mas mesmo assim, é necessário que se tenha um bom texto, uma direção, uma iluminação. Então sempre vai ser uma experiência coletiva. Não tem A jeito. retaguarda tem que ser extremamente competente. Senão você não faz. A arte foi um espetáculo que marcou sua carreira. Como surgiu esse projeto? A arte é um texto... Que interessante. A arte é um texto muito bom, montado mundialmente em vários lugares. Já tinha sido montado aqui na Bahia também. E eu queria muito realizar um projeto no Rio de Janeiro, como produtor e idealizador também. Foi muito feliz. E acabou... exatamente, assim. E conversando, como eu te falei, esses amigos são referência, conversando com o Lázaro, a gente estava chegando na ideia de montar um solo, onde ele talvez me dirigisse. Eu queria, na verdade, realizar lá, seguir um pouco o que a gente vinha fazendo aqui na Bahia. E eu não quis, naquele momento, fazer um solo, acabei procurando pela memória textos e cheguei nesse texto. Lembrei desse texto, né? Conversando com ele, e aí logo também conversei com o Vladimir Brista, que tinha sido já meu parceiro aqui em vários trabalhos e amigo, e por uma coincidência da vida ele assistiu uma montagem do texto na Argentina, e também ficou com muita vontade de montar. Então a gente se associou e convidamos um diretor, convidamos uma produtora, levantamos o espetáculo, convidamos um outro amigo, o ator Cláudio Gabriel. Você, Vladimir e o Cláudio. Cláudio Gabriel, isso. A produção tem alguma coisa, né? Imagino. Isso é um trechinho em vídeo. Ali é o Claudinho, Meu amigo Sérgio comprou um quadro. É uma tela de aproximadamente 1,60 m por 1,20 m. Branca. O fundo é branco e se você olhar bem vai perceber umas linhas brancas bem fininhas na diagonal. Quanto você, Ivan, pagaria por um quadro branco com linhas brancas? Nem um tostão. Ai, rapaz. É uma delícia essa... Sim. A gente foi bem feliz. Viajamos o Brasil inteiro. Fizemos Salvador também. Foi um projeto bem, bem feliz. Que é uma comédia, digamos assim, com toques também de questões de relacionamento, né? Sim, entre amigos. Ela tem uma profundidade. Exatamente. Eles acabam brigando muito por causa da aquisição desse quadro, porque um fala mal do quadro e acaba detonando, na verdade, outras coisas, né? Que um pensa sobre o outro, sobre a família do outro. Se eu não me engano, é Yasmin, né? Yasmina Reza, exatamente. É uma autora francesa, uma mulher, e que descreveu o universo masculino melhor do que um homem faria. Rapaz, é fantástico. Vocês têm que assistir, gente. Olha... Você pensa em voltar com esse espetáculo? Sempre penso. A gente sempre fala disso. A gente tem um grupo de WhatsApp que se manteve entre nós e a gente sempre fala. E quem sabe? Anteontem até a gente falou disso. Foi? Foi. Mas porque é muito bom, né, rapaz? Você falou de Salvador em um período que realmente tinha uma aderência muito grande. Hoje eu percebo com a música que falta o equipamento, né? Para você trabalhar. Sim. Os espaços. Sim. Então, hoje, se assistir um show, como eu fui assistir um show do Chico Buarque na Concha,
eu acho assim chato, né? A gente Sim. tem que ter um teatro para Sim. receber um show. A Concha já tem um outro propósito. Sei. Então, Entendo isso. hoje a gente precisa realmente rever algumas coisas na nossa cidade. Eu sempre falo que a gente não tem pequenas casas de show, nem médias, É isso. assim, nem para receber um Chico e nem para receber também aquela revelação. Eu ia complementar né? com isso. É. Em São Paulo tem uma que é a Bona, que eu acompanho. De terça a domingo tem show Pois de é. artistas novos. Pois é, exatamente. Não tem. Se você Exatamente. pedir uma pauta, não tem. Tá lotado. É, exatamente. É incrível. Eu sempre falo isso, assim, tenho muitos amigos na área da música e é difícil, assim, a gente precisa pensar mais sobre isso porque a Bahia tem muitos talentos, então a gente fica exportando, entendeu? O pessoal sai daqui para... Por exemplo, a Emanuele Araújo também é uma grande amiga, trabalhou também com os Argonautas e hoje está no Rio de Janeiro, trabalhou com a gente como atriz. Manoel tinha até uma Aí, pauta, mora lá, mas ela né? estava gravando alguma coisa. Sim, E ela aí, fez aqui uma série, eu até na Praia do participei Forte, também. né? Foi ali próximo, foi na verdade na Vila de Santo Antônio. E eu participei também, ela até vários atores locais, um projeto aí que ela fez. Então, assim, são pessoas assim que ela tinha um projeto com Lanlan e Tony Costa, com um projeto que eu vi nascer, que é o Moinho. Um projeto incrível, que lotava uma casa Lanlan na Lapa. percussionista, né? Lanlan percussionista. Sei. E o Tony Fantástico. Costa, guitarrista, Sei, arranjador também. E eles faziam num lugar que chamava Teatro Odisseia, na Lapa. Lotava o lugar, semanalmente, entendeu? É um lugar de médio porte. Eu pensava, pô, que lugar seria em Salvador para eles fazerem? Não tem. Me fala um pouco sobre sua parceria com o professor... O Deda, né? Arildo. Arildo Sim, Deda. Arildo Deda. Pois é uma parceria de vida e de arte. Arildo não é só meu mestre, ele é mestre de gerações inteiras do teatro baiano. Esse aí foi um dos trabalhos que fizemos juntos. Foi a Gaivota, que nós dirigimos, desse mesmo autor, que eu estou em cartaz agora, que é um Vânia, do Chekhov, esse autor russo. E enfim, Arildo me falta até palavras para definir a importância dele, não só na minha vida, mas no teatro baiano como um todo. Acabei agora de entrar, inclusive, na Funarte, no edital, com a concorrência para mestres da cena, onde eu peguei depoimentos de todas essas pessoas que eu falei aqui e outros mais, para reconhecê-lo como um mestre da cena brasileira, né, não apenas local. E todo mundo que eu ligo, falo, todo mundo de bom grado, espalhado, gente pelo mundo aí, fora, mandam vídeo, mandam depoimento, porque Arildo realmente é um grande formador, Sim. sabe, de atores e de atrizes. Eu aqui. vi um compêndio o Vladimir faz, ele Sim. abre falando, Sim, tal. É bonita a exatamente. fala dele. Depois entra, eu acho que é a Larissa que entra depois. Sim. Mas assim, além de atuar, você também dirige. Como é que é Sim. estar do outro lado? É muito bom. Eu dirijo assim da perspectiva, eu comparo sempre com o futebol, Olha, da perspectiva do técnico que também joga. Então eu na verdade, assim, não me considero um encenador, um diretor que faça algo que não seja da perspectiva do ator. Então eu me vejo naqueles atores, naquelas atrizes, é o foco principal do meu trabalho, é onde você pode esperar de mim um acabamento, sabe? Você pode assistir uma peça dirigida por mim, você vai achar alguma coisa da estética, mas certamente vão ter boas interpretações, como por exemplo Em Família, que a gente fez durante alguns anos. Arildo é um dos protagonistas, ao lado da outra grande atriz, Neide Moura, e um elenco de grandes atores e atrizes, são 10 pessoas ao todo, e eu fico assim, sabe, um pai com um filho, quando as pessoas elogiam a interpretação, porque é algo que me encanta, que eu gosto de fazer. Então esse lado para mim, olha aí, essa galera muito legal, muito orgulho desse trabalho, desses atores, sabe, dessas interpretações, esse texto incrível. É fantástico. Vianinha, que é o criador da Grande Família da Globo, Sim. né? É o mesmo criador. E é isso, é o meu prazer, Luiz, na parte da direção, é isso. Saber enxergar um ator que tem determinadas qualidades para determinado papel. Isso é interessante. Como isso é muito bom. Por exemplo, aí não, Em Família, vou dar um exemplo. Tem o personagem de Arildo e de Neide são idosos, né? Obviamente. É a questão em torno disso também.
A peça fala Aí. em torno disso. E aí a gente perdeu na pandemia. Antes disso ele já tinha ficado impossibilitado de sair do espetáculo. Um ator que não está aí, que é o Fernando Neves, também na faixa dos 80 anos. Infelizmente nos deixou. E eu pensei, meu Deus do céu. E ele tem um personagem muito divertido na peça, que é amigo do personagem de Arildo. Aquele amigo aposentado, contador de piada, sabe? Aquele velho bem divertido, que é o amigo do protagonista. E eu falei, meu Deus, quem eu vou colocar no lugar de Fernando Neves para substituir? Como é que pode? Você não tem tantos atores assim de 80 anos em atividade. No Brasil e no mundo, que dirá na Bahia. Né? Então, justamente por característica de ator, escalei o Gil Teixeira, que é aquele que está ali na esquerda, com a camisa vermelha. Que é um ator que tem um trabalho popular, da palhaçaria, sabe? É um cara... E ele também é formado por Arildo, como eu. Entendeu? Então, assim, eu falei, eu acho que o Gil consegue fazer. Fazendo um trabalho de composição, né? Um pouco que a gente chama de aparentar um pouco mais idade do que tem. E foi um sucesso. Quando ele entrou, as pessoas achavam que ele sempre fez a peça. E todo mundo dizia assim, a participação dele era incrível. Por isso, por características de ator, por perceber que ele vai brilhar ali, entendeu? É como você pegar um bom lateral que pode fazer às vezes de meio campo e bota ele no meio campo, você vai ver que ele vai brilhar. É isso. O dom aí, a experiência, a visão, esse olhar é interessante. Como é que é escolher os textos que vai montar com o diretor? É aquele mesmo processo, né? Você pega... É um processo difícil, de muita pesquisa, de muito... Porque eu imagino. O texto de qualidade no teatro é como uma joia rara. Entendeu? Tanto que os contemporâneos, como arte, que você lembrou aqui no nosso papo, eles valem muito, custam muito caro. As pessoas montam ao longo do mundo inteiro. Então, você licenciar um texto desse é um direito autoral absurdo. E os grandes clássicos, às vezes, o povo acha que já viu, que aquilo não interessa mais. Então, o que a gente mais faz, eu na minha carreira e na Companhia de Teatros Argonautas, digamos assim, dar uma nova roupagem a clássicos, e as pessoas se encantam muito com o texto, como se a gente espanasse a poeira, digamos assim, né? E textos novos, modernos, nesse processo de pesquisa e garimpagem, não tem outro jeito. A gente criou um negócio, junto com o Arildo, inclusive, que a gente chama de Clube da Cena. A gente acabou de fazer agora uma edição na Prefeitura, na Fundação Gregório de Matos, onde a gente estuda textos através da perspectiva de personagens. Que legal. Então, a gente, como se fôssemos montar, a gente distribui os papéis, como entre nós, todos que estamos aqui, e a gente começa a ler aquele texto como se a gente fosse montar, mas a gente não vai montar. A gente está só estudando, se exercitando, e a partir disso a gente vai escolhendo, entendeu? Então a gente segue, na verdade, um processo nosso de aprendizagem, de pesquisa, que vem desde a faculdade. Que legal. Aí eu adoro procurar textos antigos e também descobrir coisas novas, mas com essa característica. Bons personagens, boas histórias, sabe? Mas assim, sempre tem aquela preferência, né? Você tem um histórico mesmo de textos de Shakespeare. Eu tenho um apreço muito grande por Shakespeare. Eu não, né? O mundo inteiro, na verdade. Mundo, né? Porque realmente é um poeta inigualável. Então, mas Shakespeare não é fácil, né? A gente precisa justamente ter esse apuro, essa pesquisa para você. Eu gosto muito e também costumo dizer que a vida, assim, o teatro, acabou também me aproximando dele, porque eu fiz algumas montagens, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. Então, não foram projetos que eu fiz, foram projetos que eu fui convidado a fazer. Mas nos Argonautas nós montamos uma comédia de Shakespeare, fomos premiados, inclusive, logo depois daquela peça, a segunda peça. E fizemos exatamente isso, demos uma roupagem moderna, botamos tudo com música de Márcio Mello, que estava fazendo um grande sucesso aqui na época. Turto. Exatamente. Chamamos de Tonelada de Amor. E deu super certo. E agora, nesse momento, interessante você falar, porque eu estou de novo estudando Shakespeare por conta desse Clube da Cena que a gente fez lá com a turma, dirigimos esse espetáculo que se chama Matéria dos Sonhos. Que legal, rapaz. Eu com o Arildo pegamos essa turma aí, são 23, é muita gente. Esse espetáculo teve uma aceitação, assim, de público, sabe, muito boa. Imagino. Foi muito, mas esse é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver no teatro, digamos, comercial. Eu chamei ali de recital de atuação. Então, são 23 monólogos de peças
não 23 peças, mas assim, são 23 personagens de peças diferentes e dizendo ali cada ator em solo, digamos assim. Mas a partir daí já surgiu a vontade da gente voltar a dirigir um outro Shakespeare. Quando é que começa a fazer a TV? A TV aparece na sua vida? Pois é, a TV aparece na minha vida, engraçado, meio por acaso, porque eu fui para o Rio de Janeiro com o grupo, nós faríamos um novo espetáculo com o Vladimir, que é esse parceiro. Ele esteve aqui assistindo, na época foi um musical que nós fizemos, todo com canções de Raul Seixas. Sim. E nós fizemos um musical diferente, foi uma ideia nossa, um texto de Cláudio Simões, que é o Como o Raul já dizia, foi dirigido por Celso Júnior. Eu gosto de falar porque a peça, por exemplo, não tem... Ninguém faz o Raul Seixas. São 4 amigos, fãs de Raul, em Salvador. E as pessoas gostavam muito, ganhou o prêmio também, melhor texto. E a gente... Aí surgiu a ideia do Vladimir, quando assistiu aqui, falou, poxa, eu queria voltar a trabalhar com vocês e queria fazer uma coisa mais ou menos assim. Só que no Rio, eu agora moro lá e tudo, tem que ser entre uma novela e outra. E nessa a gente foi... Um deles, inclusive, continua lá, que é Arthur Brandão, aquele que estava no meio da foto ali, do Nada Será Como Antes. E os Argonautas foram, o navio foi para o Rio para fazer teatro. E acabou que essa peça não deu certo, esse projeto não aconteceu, por N razões. E aí a gente fez uma nova temporada do Como o Raul já dizia lá, com muitos convidados. Vladimir produziu junto com a gente, foi um dos convidados, Lanlan, Emanuele, todo mundo. Toda semana tinha um baiano, Jussara Silveira, cantando uma canção de Raul. Foi muito bacana. A partir daí, um diretor de teatro me chamou para um espetáculo. E aí a gente foi meio ficando, assim, tentando sobreviver no Rio. E não foi um plano definido. E com essa de tentar sobreviver, apareceram as participações na televisão, mesmo para ganhar o ganha-pão, assim, sabe? Não foi, assim, um foco. Eu nunca fiz um teste para um grande personagem. Eu estava por ali e foi acontecendo. Essas pequenas participações em tudo que você imaginar. Chamava, eu ia, pensava no cachê, na diária, no de cada dia, entendeu? E fui. Mata! Até que aconteceu o Cordel Encantado. Ah, tá. Isso Isso foi uma novela muito... primeiro papel aí. Digamos destaque, assim, assim. acho que foi uma novela inteira, né? E depois, então, acho que o maior destaque veio com Amor à Vida, que foi... Aí sim foi um teste, era um personagem que era com o diretor Mauro Mendonça Filho, que também já conhecia o trabalho da gente do teatro, né? E foi um personagem que eu gostei muito de fazer, que era um garçom, as pessoas até hoje lembram, outro dia no TCA, apresentando para um show, e o cara vendendo ali no isopor. Eu achei que ele ia falar do Mr. Brown, e ele falou que estava vendo essa novela com a mulher. Ele falou, rapaz, assisto para ver você. Porque nesse personagem eu carregava mesmo no sotaque, fazia um baiano mesmo, né? A direção pediu isso de mim, eu falei, vambora. Eu fiquei lembrando dos amigos, ao Paió, as referências. Falei, pronto, agora eu vou fazer uma naquela pegada. E era uma delícia e fez um sucesso na época, foi ótimo. Que legal. Teatro e TV, a diferença aí? Bom, a diferença é o alcance, né? Sim, a TV e... Isso, inclusive, a gente coloca, né? Que na música, a rádio, a gente fala assim, a rádio tal, o stream e tal, a rádio chega a 75%, 80% de alcance. Não tem jeito. Pois é, não tem jeito. A TV é isso. E a gente estava falando isso. E agora o stream, a internet, né? As plataformas outras também. Então, assim, eu costumo dizer, Luiz, que eu gosto sempre de bons personagens e boas histórias. Parece que é um clichê, mas não é. Não é sempre assim que acontece. Sim, não é sempre que você pode cantar uma boa música, a não ser que você escolha o seu repertório. Sim. Então, no teatro, a gente tem escolhido nosso próprio repertório com os Argonautas. Então, isso é bom. Mas na TV, quando vem um personagem bom, um clima bom, com a direção também, é maravilhoso, porque justamente tem um alcance, tem um reconhecimento, né? Que é importante também para o artista. Então, eu gosto muito de fazer as duas coisas. Não conseguiria dizer assim, agora eu só faço TV, só faço cinema, vou estar sempre voltando ao teatro. Que até, provavelmente a gente vai conversar sobre isso no segundo bloco, esse esvair, né, da TV, né, de grandes nomes, encerrando o contrato e voltando
a trabalhar em streaming, trabalhar em Sim, teatro. sim, isso sim, aí é uma sim. coisa, grandes nomes, né? Exatamente. Eu vou chamar um breakzinho aqui e daqui a pouco a gente volta com esse papo aqui, com esse querido Marcelo Flores. Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. É isso aí, toca Raul. Mamãe, não quero ser perfeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Bora, Luiz. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. E aí? Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Toca, Raul. Obrigado. Estamos de volta aqui com Raul Seixas. Ou não, Marcelo Flores. Adorei. Por favor, música para a bebida de Marcelo. Ih. Agora. Pois não, senhor. Muito obrigado. Obrigado, Jota. O negócio aqui é classe A. Tem uma do Bob Esponja. Saúde! Raul. Raul! Ai, é água. Você fez muitos personagens de humor, né? Então, você se considera na TV, você se considera um ator de comédia? Também. Ou também, né? Me considero também um comediante. É mais ou menos aquela coisa. Qual foi a inspiração da... É a mesma coisa. Cara, assim, na verdade, as pessoas sempre me falam, no teatro e tudo, eu tenho uma carreira com personagens clássicos também, né? Sim. A gente falou Shakespeare, Chekhov e tudo. Mas também personagens engraçados também no teatro. E na televisão, acho que eles foram se somando.
porque os convites apareceram a partir daí. Então eu adoro equilibrar as duas coisas e como eu disse, o melhor é que o personagem seja bom. Eu lembro que Jô Soares falava que fazer humor é um pouco mais complicado, né? Eu não sei se tem esse grau, né? Eu também não sei. Porque eu acho que é muito difícil, às vezes... Eu imagino que ele queira dizer que quando a pessoa não é engraçada, não tem um ponto de vista humorado, é difícil ela enxergar aquilo num personagem, né? É muito difícil. Enquanto que as outras coisas, a partir das técnicas, você pode desenvolver, de repente, uma naturalidade, uma verdade. Mas acho que tudo é difícil, na verdade. Pois bem. Gravar novelas exige exclusividade total do ator? Principalmente... Você não consegue fazer... É muito difícil, porque o ritmo de produção da novela é muito intenso. Então, assim, é muito difícil você conciliar com outros compromissos. A depender do volume de gravações, da personagem, você praticamente não tem vida social. Porque você grava o dia inteiro, ou às vezes tem uma noturna, e aí já tem as cenas do outro dia, e do outro dia, e do outro dia. Quando é um personagem menor, é uma participação de um elenco mais secundário, dá para você, digamos assim, conciliar. Mas é muito difícil. Difícil, inclusive, fazer teatro junto, porque as gravações às vezes chocam, né? Às vezes a gente consegue dar um jeito, tem uns ensaios. Às vezes a gente consegue dar um jeito, às vezes é necessário ter um ator de stand-by, como a gente fala, um stand-in, um ator que ensaia o seu papel para no dia que você não puder, ele chama de tá sub, ali. Né? O velho sub, exatamente. Já fui sub, já tive sub e vamos em frente. E como é que foi atuar ao lado de Antônio Fagundes? Poxa, foi uma experiência incrível. Esse personagem, por exemplo, eu acho que eles me chamaram, ou iam chamar um ator, eu quero crer isso, né? Que o personagem, eles queriam realmente um ator, digamos assim, com experiência, para justamente estar ao lado dele. O personagem em si não me exigia tanto. Então, mas aí o que eu pensei? Embora eu adorasse fazer, entendi assim, o que era a configuração, a novela era muito bacana, bom sucesso. E eu pensei assim, sabe, Luiz? Eu falei assim, bom, dizem que ele não erra nunca. E ele tem pressa e decora rápido, além de ser, né, esse talento das artes, reconhecidamente uma grande referência, né? Para mim também, cresci assistindo, vendo o cara pela TV. Eu pensei assim, não vou errar. Nunca vou errar por minha causa, não vou errar nunca, nenhuma vez. E assim foi. Eu falei assim, se ele não erra, eu também não vou errar, muito menos eu. E foi logo um batismo de fogo. Nós gravamos na Sapucaí, em plena Sapucaí, ele, a Grazi Massafera, porque o diretor queria aproveitar aquela ambiência toda do carnaval para um capítulo que a gente não sabia quando ia ao ar, lá no meio da novela. Então eu comecei antes da maioria das pessoas do elenco, em pleno carnaval no Rio de Janeiro, com ele. A gente não se conhecia e logo começamos a conversar, assim, trocar figurinhas sobre teatro. Ele não abre mão de fazer teatro, né? Produz e atua ininterruptamente ao longo dos anos, então foi... Que legal, né? Eu fico imaginando. Foi uma parceria, foi maravilhoso. Tem um trechinho, né? Cadê? Meu Deus do céu! Seu Roberto! Socorro! Socorro! Alguém me ajuda aqui, gente, por favor! O que aconteceu, Batista? Seu Roberto, ele tá caído lá no banheiro, ele não tá se mexendo. Meu Deus, meu pai! Hoje, bom sucesso! Vou lhe apresentar aqui o nosso querido Pedrinho. Pedrinho, cadê você, Pedrinho? Oi, Luiz! Oi, Marcelo! Estou aqui! É uma elegância danada. Hoje eu tô o grito. Também adorei essa câmera. Hoje eu tô o grito. É o grito. E o que é que nós temos para o nosso convidado, para o nosso Marcelo Flores? Pro nosso Marcelo Flores, a nossa matéria de hoje, vamos falar sobre a carreira dele. Ah, que joia, vamos ver. Roda mais de Salvador possui uma tradição teatral forte e já revelou muitos atores e atrizes com destaque nacional.
Marcelo Flores é um desses artistas baianos que tem raízes no teatro e ganhou notoriedade com personagens cativantes, atuando em novelas e filmes, assim como Bom Sucesso, Cordel Encantado e o longa Irmã Dulce. Sem perder suas raízes teatrais, junto aos Argonautas e o mestre Arildo Deda, Marcelo movimenta a cena cultural soteropolitana há mais de 20 anos. Seu trabalho se destaca pela encenação de grandes nomes da dramaturgia mundial, assim como Shakespeare, Chekhov, Sófocles, Lígia Fagundes Telles, entre outros, presenteando o público baiano com projetos de grande valor histórico e cultural. Seja no humor ou no drama, Marcelo Flores merece todo o nosso aplauso. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima. Pô, gente, que lindo, que carinho. Poxa, obrigado, Pedrinho, obrigado. Você merece, você é um grande homem daqui da nossa Bahia, você merece. Rapaz, obrigado. que lindo, viu? Demais, que carinho. Pergunta? Lógico. Marcelo, eu queria saber qual papel você ainda sonha interpretar que você ainda não pôde fazer. Pois é, uma grande pergunta essa, porque são muitos, sabia? A gente como ator tem tantos sonhos. Eu gostaria, engraçado, eu fiz 2 montagens do Hamlet e não fiz o Hamlet. E eu gosto muito das palavras que ele diz ali, sabe? Shakespeare estava realmente muito inspirado. Não é à toa que todo mundo, o mundo inteiro, sabe? Ser ou não ser, e etc. Né? Todo mundo fala isso. Talvez eu chutaria aqui de surpresa, assim, porque eu não pensei, não vim preparado para essa pergunta. Mas é um personagem que eu tô sempre estudando. Não sei se ainda o farei no teatro, mas gostaria de ter feito, sim. Massa. Você é um grande apreciador de Shakespeare, né? Sou e cada vez mais. Estava falando isso com o Luiz, por coincidência. Eu estou reestudando de novo. Estudei muito na faculdade, desde que eu descobri com Arildo, né? E a gente fez um trabalho junto agora, que a gente, com alunos e atores profissionais, a gente dirigiu, chama Matéria dos Sonhos. Espero que volte em cartaz aí. E fiquei muito feliz de ter contato de novo e estudar de novo Shakespeare. Realmente é o grande autor, acho que do planeta, de todos os tempos, né? Sim, acho que é um cara que realmente foi um homem de muito sucesso na sua época e não tinha, digamos assim, uma formação considerada clássica. Ele é considerado um selvagem pelos grandes poetas da época, né? E são personagens fascinantes, inclusive pela humanidade. Quase tudo que a gente vê em novela, em cinema, tem alguma coisa de Shakespeare. A gente aqui não sabe. Os autores de novela muitas vezes assumem isso, inclusive em entrevistas, falam, não, essa trama eu tirei de tal peça. O Cravo e a Rosa. Megera Domada. Eu já li que o Shakespeare é a base da drama. Do Valci Carrasco, E um beijo, Luiz, um beijo, Marcelo. Até a próxima. Meu querido. Qual foi o papel mais difícil de fazer na sua carreira? O primeiro. Não. Pergunta difícil também. Foi o de Antônio Olha, Fagundes? você sabe que tem uma coisa que é muito difícil na minha carreira e eu fiz algumas vezes e as pessoas talvez não saibam. Acho importante falar. É o papel pequeno. É a pequena participação. Quando você vai lá no meio de uma novela, que é um sucesso, a novela está bombando e às vezes te convidam para fazer aquele assassino daquele capítulo, como eu fiz uma vez no Segundo Sol. E é muito difícil, porque você não tem o tempo, você entra na locomotiva andando. Sim. Então você não tem tempo de se preparar como o elenco teve, você tem que dar o seu recado ali, você tem que ser. Eu considero isso muito difícil. Muitas vezes eu assisti, poxa, queria ter feito melhor, poxa, então eu fui aprendendo a respeitar. E justamente às vezes as pessoas acham, só isso, entendeu? Só um capítulo ou 2, aí parece que é mais fácil. E às vezes é mais difícil você justamente ter um trabalho de qualidade, que é o que a gente persegue sempre, né? Sim. Com um papel menor e fora das motivações, né? Ali. Percebe, a gente sempre que está de fora acha que é diferente. O cara foi ali, deu o recado e acabou. Às vezes acontece isso, né? Você vê, né, situações assim. Mas no meu caso, eu fui aprendendo a respeitar. E aí, Luiz, cada papel tem a sua especificidade, assim, de... Eu acho extremamente... Vou falar uma coisa, eu acho que dava para apresentar. Porque apresentar que eu falo é interpretar, porque é um negócio... Mas já Fabrício, eu acho que sim. Fabrício botar você na novela das 6, para começar. Malhação.
Em mais de 20 anos de atividades, que trabalhos da companhia você destacaria? Da Companhia de Teatro Os Argonautas. Nossos espetáculos são muito, todos eles... A Gaivota foi um espetáculo muito marcante também, porque foi um resultado de muitos estudos de Tchekhov, e foi uma direção minha com o Arildo. Eu tenho muito carinho, sim, pela Gaivota. E esses atores todos que estão aí, Jarbas Oliver, Viduto Áquila, Márcia Andrade, enfim, todo mundo que fez parte aí desse elenco. Dolly, eu dirijo a Letéia, me deu essa oportunidade de aprendizado. É um espetáculo também muito especial, porque ele é tirado da literatura. É uma ideia, na verdade, a concepção dele é toda dela. Eu, nesse ponto, sou bem o técnico, como você falou. Eu ajeito ali, através da estética, da música, da interpretação dela, principalmente. Também eu tenho muito orgulho. Essa é a minha primeira direção sozinho. Eu acho que é bem... Aí, ó, o Raul, que a gente cantou aqui. Adoro, porque assim, eu sou fã de Raul desde adolescente, criança. Já ouvia lá desde Conquista. Esse espetáculo é muito especial, porque fizemos só nós quatro, os 4 argonautas, né? Eu, a Letéia, George e Arthur. Fizemos, inclusive, em Vitória da Conquista, no Rio de Janeiro. Que legal. É um espetáculo que eu tenho muito carinho. E todo mundo ficou fã de Raul. O autor também já era fã, Cláudio Simões, George, mas todo mundo depois disso aí... Porque Raul Seixas compôs muita coisa incrível, gente, que o Brasil não sabe. Fez trilha de novela. Sim. A primeira versão do Rebu é toda dele. Então, assim, Raul também é muito difícil. Os espetáculos argonautas, escolher um é muito difícil. Aí esse espetáculo talvez foi um que a gente mereça voltar em cartaz, pelo tempo que a gente fez, que foi pouco. Esse é um que eu acho que a gente é bem feliz na coisa que eu falo, repaginação dos clássicos, né? Um espetáculo muito impactante, onde eu também dividi a direção com o Arildo, porque tanto eu quanto ele estávamos também como atores, um elenco, né, pequeno, uma história muito forte, e que tinha a gente, nessa época, já tinha, digamos assim, conquistado um público jovem, né? Então era muito bacana você ver jovens de Salvador assistindo uma tragédia grega. Sim. E a gente se surpreendia, assim, às vezes. Eu me lembro que um menino foi no camarim, ele ainda ia fazer vestibular, eu acho, muito jovem, e ele já tinha lido algumas versões da peça. Que legal. Fiquei assim, nossa, que coisa incrível, sabe? É quando você sente que existe um público na cidade também, ávido por teatro, Antígona. Cervantes, você já pensou em... Pensei. Talvez eu tenha que ler melhor, assim, quase fiz 2 montagens do Dom Quixote. Fui convidado. Linda, lindo demais. Aquilo ali é uma... A lealdade ali. Aconteceu e acabou não dando certo. Mas lá no Sudeste. Tem uma montagem aqui lindíssima, né? No Vila Velha. Sim. Com Lázaro e com Petrovic, Márcio Meirelles. Muito legal. Qual a importância de montar textos clássicos em Salvador? É o que acabamos de... o que acabamos de falar. Eu acho que a importância de montar textos clássicos em Salvador tem uma importância de refundação. Poucas pessoas sabem, mas o Teatro Baiano, aí um pouco mais à tarde, mais cedo, eu falo porque estudei, assim, a história da Escola de Teatro onde eu entrei, tentando entender onde eu estava chegando, né? E o Teatro Baiano nos anos 60 era, assim, a gente montava coisa. Não é à toa que saiu daí o cinema de Glauber Rocha, por exemplo. Então, assim, eram montado peças que ainda não haviam sido montadas no Brasil, eram montadas em Salvador, por Martim Gonçalves, por os outros encenadores que estavam ali. Então, naquela época, o Teatro Baiano já teve um caráter, assim, de montar pela primeira vez grandes textos. E a gente, em algum momento, isso se perdeu, pelo menos do contato do grande público, mas isso ainda é a realização de alguns artistas ao longo do tempo, é sempre muito difícil. E eu acho que essa é uma das coisas dos nossos objetivos, eu diria, dos argonautas, sabe? Montar grandes textos, como Cervantes, que você falou, e mostrar que em Salvador isso também é possível. Sim. Porque no Sudeste isso acontece muito. Então, assim, perde-se a conta um determinado clássico
de quantas vezes já foi montado lá. A Gaivota, que a gente montou aqui do Tchekhov, eu não tenho notícia de outra montagem antes da nossa, por exemplo. Então, às vezes, tem uma sensação mesmo de estar contribuindo mesmo, né? Sim. Com a formação da plateia. Eu acho isso fantástico. Isso é muito legal. Aí vamos falar agora um pouco da sua visão, né? Mesmo com o cinema e o streaming. O que faz o teatro ainda ser relevante hoje, porque o streaming chegou para palcar o negócio aí. A experiência do teatro é totalmente diferente. A gente precisa lembrar as pessoas do quão importante é. Outro dia eu estava falando com um amigo aí de novo o futebol. Vamos falar do futebol porque o brasileiro, né? Todo mundo conhece, acompanha, faz parte da nossa cultura, né? Eu posso abrir uma ressalvazinha só, se você me permite? Menos o torcedor do Vitória. Não sabe o que é futebol. Então, sim, vamos lá. Eu quero dizer que, assim, você assiste um jogo pela televisão, o jogo tem emoção, tem o narrador, tem o replay, tem né? Você vê, às vezes, um lance que você não consegue ver no estádio. Né? Mas vai pro estádio. Mas vai pro estádio que você vai ver ali ao vivo. Você abraça até que você não conhece. Isso aí. É gol, você abraça. Nesse sentido, essa comparação eu acho muito justa. O teatro é o jogo ao vivo. Acontece ali o inesperado. É a live. Acontece, você tá ali... Não, e você tá tendo um contato, inclusive, assim, do olho no olho, sabe? Assim, da temperatura mesmo, sensorial, da atmosfera, da energia e de algo que é conjunto. Por exemplo, tem uma lei no teatro que diz que cada espectador tem um espetáculo que merece, e vice-versa. Cada sessão tem um público que merece, porque cada dia é diferente. Então tem um dia que vai ser um espetáculo mais quente, onde as pessoas vão dar mais risada. No outro dia vai ser um público mais atento, que quer mais ouvir o texto. E tudo aquilo é uma experiência conjunta, única. Sim. Então, assim, eu assisto streaming, assisto cinema, assisto televisão pra caramba. E não deixo de ver teatro. São coisas diferentes. Comparo a live, na época da pandemia. Sim. E aí, a live vai ficar. Gente, é diferente. É diferente. O show... Acho que a gente fez mesmo para ficar vivo, Para ficar vivo, O show... Tem, vamos dizer assim, tem aquela coisa teve durante o período da pandemia, mas o que é que eu imagino? É que fica o legado, né? O legado hoje é uma comunicação mais rápida, uma reunião mais... aproximou um pouco mais. A ideia foi legal. Mas não dá. Um show é uma experiência sensorial que é fantástico. Você tá ali. Exatamente. A mesma coisa no teatro. Não substitui. Jota, por favor, Jota. Nosso convidado precisa de reposição. Música para reposição, por favor. Aqui tem tudo, rapaz. Assim eu vou querer marcar o programa toda sexta-feira. Vou dar uma palhinha aqui. Obrigado, Jota. Vocês são ótimos, viu? Olha, não sei não, viu? Cinema. Vários filmes você atuou. Qual foi o mais marcante aí? O mais marcante eu vou dizer que foi o último que ainda será lançado, que é o Rodeio Rock. Esse enredo é clássico também. Tradicional. Daquelas duas pessoas que são iguais fisicamente e uma acaba tomando o lugar da outra, né? Quantas novelas a gente já viu isso, filme a gente viu isso. Sim. Então, o cantor sertanejo original, o personagem, ele é um cara que está dando muito problema, que está dando uma confusão, e acaba que ele vai fazer uma cirurgia e fica em coma. Então, todos os shows seriam cancelados, é uma situação mais ou menos assim. E o roqueiro é um cara que até... Eu que descubro o meu personagem, que vê ele tocando numa banda, num baile que eu contrato, ele é extremamente idêntico ao cantor sertanejo, só que ele é aquele roqueiro radical, assim, que não quer nem ouvir falar, aquele cara totalmente cabeludão, todo tatuado, e odeia outro tipo de música que não seja o rock. E ele topa substituir o cara, fingir que é o cara, que é o personagem do Lucas Luco, que faz, e faz muito bem, por sinal. Falta aí um trechinho. Será que a gente tem alguma coisa? É a salvação da lavoura! Ainda vai ficar com essa cara, hein? É a única que eu tenho, meu pai. Sandrão, meu amigo! Ô, prefeito bem!
Você não tem mais o que fazer aqui, não? Por que ela tá me tratando desse jeito? Vocês, quando eram mais novos, tiveram um rolo, mas ela te odeia. Sério? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem bebê. Tô ansioso também, espero que o filme vá muito bem nas bilheterias aí, porque é uma história clássica no universo bem brasileiro, que tem o sertanejo, a música sertaneja. A gente filmou lá em Jaguariúna, no meio daquele festival de rodeio enorme. E o Lucas já tem esse background aí, porque ele tem uma carreira na música. Eu achava que era o cara tentando, né? Não, ele toma o lugar do cara. É porque o cara... E tudo que acontece a partir daí, todas as confusões, dele que é muito, não ser o cara. Muito legal, né? É uma comédia romântica clássica. O diretor, conheci nesse filme, é o Marcelo Antunes, e posso dizer que a gente fez uma parceria, assim, não só eu, mas todo o elenco, um elenco de atores incríveis. Muito legal. Junto. O lançamento está marcado para? Está marcado para outubro, primeira semana de outubro. Todos os cinemas. Gente, prestigiar, né? É isso aí. 1º de outubro. Lá, o nome do filme é? Rodeio Rock. Rodeio Rock. Eu estarei lá. Eu fiquei curiosíssimo, rapaz. Aí eu falei, rapaz, vamos ver. Falando um pouco de tecnologia, como você vê o uso da inteligência artificial, essa danada inteligência artificial, substituindo os atores no cinema? Pois rapaz. Como por exemplo, a arte digital, a direção de arte não substitui a pintura, entendeu? São coisas diferentes. Eu acho que você pode fazer um filme assim, você pode ter atuações assim, mas não acho que nada substitui a criatividade, justamente o inesperado, né, do artista. Você fazer uma coisa toda programada ali é possível, mas eu tenho um certo descrédito com relação a isso. Eu acho que vai dar aquela curva que eu te falei. Vai dar a histeria, né? Aí exatamente. Depois desce e vai ter uma funcionalidade bem específica, entendo eu. Acho que vai acontecer algumas coisas, mas não acho que é uma coisa que, assim... Vocês têm... Aqui no Brasil tem um sindicato, como tem nos Estados Unidos, está lá todo mundo brigando? Tá... Não, da mesma maneira não. Aqui a gente tem algumas associações, tem sindicato também, mas não se compara aos Estados Unidos, não. Olha lá, os caras estão... faz greve, faz mesmo, entendeu? Wagner mesmo estava numa produção e parou com a greve, parou tudo lá, entendeu? Ele mora lá, hoje em dia trabalha lá. O Wagner Moura? E as coisas são assim, não para e para mesmo. Eles são fortes. Aqui é muito, muito esquisito, tudo meio... Mas deveria ter. Deveria ter porque essas grandes plataformas estão de olho no mercado como o do Brasil. Então vão chegar botando suas próprias leis, entendeu? A gente tem uma briga muito grande hoje em dia que é sobre direitos conexos. Foi uma conquista depois de muito tempo sobre o nosso trabalho. Que é, por exemplo, quando você faz um filme, a gente tem... somente na televisão e no streaming, uma possibilidade de negociação dos direitos de imagem, do direito sobre o nosso trabalho, enfim, do ganho a partir daquilo, que venha um percentual mínimo que seja para nós. E eles vêm querendo tirar completamente isso. Pra você ter uma ideia, se uma novela que eu fiz, a Globo é muito correta com isso, até onde eu sei, né? Estou falando aqui da minha experiência. Então, essa novela é vendida para o Japão. Eu recebo uma correspondência na minha casa e um valor foi depositado na sua conta, um valor tal, por causa do Bom Sucesso, que foi vendido para o Japão, para o Irã, para não sei o quê. Esse valor é direitos conexos. E essa galera chega de fora querendo acabar com isso. Mas já tem gente brigando aí, a gente boa. Tem, já funciona. O músico recebe conexos. A música eu acho muito mais forte nesse sentido. Acho que a música puxa, entendeu? Inclusive tem órgãos, empresas grandes que devem, né? As associações de músicos. Eu acho hoje que na questão do streaming, aí tem uma inversão. Olha que coisa interessante. No streaming, eu acho que o filme ele continua bem remunerado. A música sofreu um baque muito grande. O valor na música hoje no streaming é muito barato. Olha, mas eu vou te falar que a gente é uma briga, viu? No nosso caso, o que eu tenho notícia é que as condições são piores do que eram. Com essa onda agora
de mudança, por exemplo, na empresa que maior contratava atores, que é a Globo, né? Sim. Com essa mudança, em vez do mercado aquecer para melhor, eu soube que está sendo uma certa tentativa de barateamento. Uma coisa que as pessoas chamam de uberização, sabe? Essa brincadeira que fazem com essa falta de vínculo empregatício e com a regulação pelo preço de menor tarifa. A Glória Pires saiu, né? Agora, ela é uma das 50 pessoas que está à frente 60, de uma dessas associações, entendeu? Ela é muito séria, né? E é uma das pessoas que está à frente dessa busca por direitos conexos, ela é uma das representantes. Porque não tem como, né, bicho? Se você não tem ali o vínculo, não tem nada, você precisa ganhar de alguma forma. Né? As pessoas, às vezes, fazem uma relação errada, Luiz, com o ganho, que é, por exemplo, mas quanto ganha a Glória Pires? Pelo amor de Deus, ela precisa estar brigando por isso. Mas e a plataforma que está hospedando o trabalho que ela fez? Quanto ganha? As pessoas não sabem. É que nenhuma vez teve uma greve, falando de greve, eu fiz um paralelo com a nossa profissão. Os jogadores, não sei se vocês lembram disso, jogadores de basquete americano fizeram uma greve. Sim. Aí um jornalista perguntou a um dos jogadores, não lembro qual na época, falou assim, mas vocês estão fazendo uma greve, vocês acham que vocês ganham pouco? Não é que a gente ganha pouco. Pois é, vocês ganham muito, né? Não, eu não ganho muito. Não, você não ganha muito, você ganha, botou lá, você ganha não sei quantos milhões por temporada. Você não ganha muito. Ele falou, não, quem ganha muito é o dono do time que assina meu cheque. Esse ganha muito. E é um valor que as pessoas realmente não param para pensar. Então a gente olha e fala assim, aquele cara ali ganha esse valor, mas quanto se arrecada, entendeu? Em cima daquele ator, daquela atriz, daquele jogador. Eu acho que aí o Conexo resolveria, né? No caso de vocês artistas. Porque aí teria sequência, né? Que é como exatamente. Na música. Tocou, tá lá. Com a chegada do streaming no Brasil, o mercado de trabalho para atores está mais forte? A gente achou que estaria. Por enquanto, houve um aquecimento, mas assim, como tem muita gente de volta ao mercado por fim dos contratos, é a leitura que eu faço. Eu, por exemplo, tive N possibilidades e só se concretizou uma. Porque às vezes tem um cara, e o que passaram para mim é que muitas vezes tem um ator com um pouco mais de nome, sabe? Um pouco mais de engajamento na rede social, que é importante também. Então eu vi isso de 2 diretores. O diretor falou, Marcelo, a parte artística, para mim o personagem é seu, só que agora está na mão do canal, é o canal que vai decidir. Aí eles o canal decidiu por outra pessoa, porque tem um engajamento, tem uma venda. Então assim, se a pessoa saiu da TV agora e tem um nome, né? Tem uma estrela, né? Star quality, como a gente fala. O cara vai preferir ter ele no projeto e não necessariamente lançar um nome não tão forte assim. Então isso tem acontecido, mas a gente acredita que essa onda também vai passar. É complicado, é confuso para a gente entender um negócio desse, porque as plataformas chegaram, deveria, na minha percepção, multiplicar em 1000 vezes a sua aparição. Sim. Então, tecnicamente, você ganharia também mais e mais exatamente. Oportunidades surgiriam. E é por isso que está nessa briga, porque assim, as plataformas vieram para ficar e hoje em dia é uma realidade grande, são empresas muito sólidas, né? E a maneira como os artistas vão ser contratados precisa ser conversada. E quando você fala do novo, existe o novo que não consegue, sim, porque tem um cara que é experiente, que saiu lá da TV, e tem o experiente que não consegue, porque o cara quer o novo. Exatamente. Por negociação de preço. Isso, olha, exatamente. É um negócio louco. Exatamente. Então, você, assim, por exemplo, estou chutando aqui, não sei disso, mas você vai ter um Lázaro ou um Antônio Fagundes no streaming, você não pode pensar em pagar esse cara menos do que ele ganhava na televisão. Não faz o menor sentido. Isso tem acontecido um pouco no mercado, por incrível que pareça, porque muita gente no mercado precisando trabalhar, principalmente depois da pandemia. Muitos atores e atrizes de qualidade em situação de dificuldade mesmo. Eu tinha uma sensação um pouco diferente. Eu achava que a música estava sofrendo bastante e sofre com os valores aplicados. Eu acho que essas plataformas que... Primeiro tem um negócio chamado integradora. Olha, que é horrível isso. O que elas fazem? Pega aqui, entrega. O nome está dizendo. Parece que integrando. Recebe. Depois chega a loja que está lá, Spotify e tal. Sim. Paga pelo volume 0, o cara falou, eu vou gravar um álbum, gasto tanto. Aí você tem que atingir não sei quantos
players. Quantos mil para ganhar centavos? Mas é inacreditável. Aí o cara faz... Chega, não, peraí, eu não posso fazer isso. Gente, isso é exploração do sistema capitalista, não tem outro nome. Isso é feito em várias outras formas, né? De trabalho. E agora chegou na arte. Chegou na arte, Eu quero dizer assim, essa grande peso, grande alcance, grande volume. Porque você, como artista, vai ficar contra uma indústria dessa? Como é que você faz, entendeu? Eu acho que contra não, mas precisamos criar forma. Exatamente. Contra não, mas discutir, né? Pelo menos discutir. Ou criar formas, você criar uma produtora, criar, sei lá, fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não sei como é com vocês, mas nós hoje, para trabalhar como ator no cinema, eu preciso ser empresa. Sim. Entendeu? Então, assim, não existe mais vínculo empregatício, obrigações trabalhistas, ppp. E não existe a contratação do indivíduo. Eu tenho que ser uma empresa. Isso é bom para todo mundo, menos para o artista. É bom para o governo arrecada mais. Eu falo assim, eu ser uma empresa de mim mesmo, para prestar um serviço de ator. Sabe como é que é? Não aceita, eu quero dizer que a Ancine, por exemplo, não aceita MEI. Não aceita. Então, eu tenho que criar uma empresa, isso envolve contador, né? Isso envolve uma série de coisas, endereço. Eu acho assim, eu acho que essa relação trabalhista é uma coisa que tem que ser revista. A gente pensar em Getúlio Vargas e lembrar da carteira de trabalho, a gente já viu que a coisa está bem atrasada, né? Nos Estados Unidos não existe isso. Então, na Europa também a relação é bem diferente. Então, assim, tem que pensar uma forma que seja bom por dois lados. Eu acho que a saída, você falou uma coisa certa, a saída, quando você chega na Marvel, quando você chega lá naqueles grandes top, aqueles caras estão faturando milhões, porque o merchandising daquilo ali, aquelas coisas todas. E aquele artista... Eles têm piso para tudo, você sabe, é o figurante, entendeu? Você é figurante num filme desse, você vive bem, cara. É isso. Tem uma casa, tem um carro nos Estados Unidos, tem um sindicato dos figurantes, eu acho que é isso. E tem aquele piso, ninguém faz uma figuração por menos de X. Aqui não, leva para esse lugar, cada uma empresa, entendeu? Não, Luiz é meio caro, vou chamar Marcelo, e a gente tem a mesma entrega com metade do preço, e aí vai levando. Isso é ruim. É discutível. Rendeu o papo, acho que foi a cerveja, hein, Jota? Jota, não, como assim? Olha, adoro também Legião. Marcou, hein? Marca a gente na época. Agora no tom original não deu pra mim não. Uou! Sou uma gota d'água. Legião, Paralamas, Titãs. Que conselho você dá para quem quer ser ator? Estude. Não é bagunça. É verdade. Não é bagunça, não é... Qualquer área tem que verticalizar. Existe uma coisa que às vezes parece que a arte, a liberdade que nós temos na arte, graças a Deus, dada pelos deuses, é algo que às vezes atrai pessoas que não tem muito a ver com o nosso ofício, gera muito preconceito também, né? As pessoas veem o artista como alguém que não quer levar a vida a sério. E é muito o contrário. Essas pessoas passam, tem em todas as áreas, são os aventureiros. Isso aí não tem jeito. Mas o verdadeiro artista trabalha muito, rala muito. No Brasil, então, como a gente falou aqui várias vezes de outras realidades, então o conselho que eu dou é estude. Estuda muito e sinta se aquilo é fundamental para a sua vida. Porque se não for, eu acho que realmente Fernando Montenegro fala isso. Então você tem que, se não for, procure outra coisa. Vai fazer. Porque vai ser difícil pra caramba. Então, para você não se deprimir, não querer se jogar, procure outra coisa. Você consegue viver, procure outra coisa. Gente, esse é o Marcelo Flores. Marcelo, muito obrigado. Você Puxa, meu querido, eu que agradeço, foi um prazer. Poxa, muito obrigado mesmo. Muito bem recebido, em família, literalmente. Né? Literalmente. Pela sua família, pela sua equipe. Grande prazer estar aqui, adorei. Muito obrigado. Viu? E por cada vez mais artistas da cena baiana aqui no Fortuna Crítica. Que legal. Seja mais uma janela aí pra gente ser mais conhecido, dialogar com o público. Que legal, muito obrigado. Eu que agradeço. E esse foi o Fortuna Crítica de hoje. Um grande beijo.